Olá e bem-vindos hoje ao estúdio Air e Cosmos, excepcionalmente hospedado hoje na Thales, e vamos falar sobre segurança aérea e as perspectivas na área com Thibault Liblin. Olá, Olá, Xavier Titelman. você é da OSAC? É isso mesmo, a OSAC. Antes de tudo, sou diretor das atividades aeronáuticas do grupo APAV, que há mais de 15 anos trabalha a serviço da DGAC, no campo da segurança aérea, através de sua filial OSAC. Parto do pressuposto de que, ao vermos a mídia, parece que a segurança aérea piora com mais acidentes e incidentes. Isso é impressão ou realidade? Sim, de fato, eu acredito que estamos diante de um problema relacionado à superexposição na mídia. É realmente só uma impressão. No final das contas, a cada acidente, principalmente quando eles acontecem perto dos aeroportos, os vídeos se multiplicam. A gente tem todos os ângulos e, no fim das contas, tudo isso certamente aumenta os fatores de estresse. E, no entanto, quando olhamos os números, isso não é nada verdade. A segurança aérea, por sua vez, está melhorando. Como vocês sabem, o tráfego aéreo nos últimos 20 anos explodiu. Quando consideramos todo o tráfego junto, são quase 9 bilhões. 9 bilhões e meio de passageiros transportados, sendo 4 bilhões e meio nas grandes companhias aéreas. E mesmo assim, não temos muitos acidentes. Estamos falando de poucas ocorrências a cada ano. Se olharmos os números dos últimos 5 anos, o número de acidentes gira em torno de 2 acidentes para cada milhão de voos. Então, é um número baixo, mas varia muito pelo mundo, como entre Europa e Coreia do Norte. No fim, é quase igual. Não tenho certeza se a OACI tem os números da Coreia do Norte. Para ser claro, os números que eu mencionei são da OACI. E, na verdade, quando olhamos o histórico de um ano para o outro, estamos falando no total de 10 acidentes no ano. E então, se você tem um a mais na Europa, um a menos na Ásia-Pacífico ou vice-versa. No final das contas, não há tanta diferença na aviação de transporte. Há tão poucos acidentes que é impossível estabelecer um ranking. Um acidente a mais ou menos altera totalmente as estatísticas. Aliás, Nas estatísticas, muitos citam certos lugares, mas isso se deve a acidentes de 10 anos atrás que hoje não ocorreriam. Por isso, as estatísticas não refletem a segurança aérea atual. por isso eu analisava tendências recentes e dos últimos 5 anos, principalmente quando olhamos para a região Ásia-Pacífico, que tem um tráfego em clara ascensão. Isso é muito importante. No sentido de explosão, hoje não é assim? De fato, estamos dizendo que está aumentando muito mesmo. E então, é importante relacionar isso à atividade e não simplesmente focar em um evento ou outro antes de continuar. Confira nosso parceiro que torna possível a produção destes vídeos. Hoje, nosso parceiro é... Quem nunca sonhou em abrir seu próprio negócio e se tornar independente ou simplesmente complementar sua renda de assalariado, só que tem um verdadeiro problema, que é a burocracia administrativa. 64% dos empreendedores acham difícil entender as regras e regulações que se aplicam à sua atividade, e 55% das pequenas empresas passam mais de 40% do seu tempo de trabalho lidando com tarefas administrativas. Ou seja, muitos desistem de abrir ou manter um negócio por não conseguirem lidar com tantas obrigações. É aí que a Legal Place te ajuda. Ela oferece solução completa para abrir empresa, auxiliando na escolha da forma jurídica, abertura da conta profissional, publicação dos anúncios legais, registro da empresa nos órgãos competentes e matrícula. Você levará cerca de 10 minutos em vez de horas. Depois, eles podem domiciliar sua empresa, permitindo ocultar seu endereço. No geral, você economiza nos impostos sobre a propriedade. Eles também ajudam no dia a dia da empresa e na contabilidade. Eles também farão procedimentos obrigatórios, como redigir atas, elaborar e enviar balanços, além de comunicar o cartório do tribunal, o que é sempre ótimo. Anualmente, eles também cuidam das declarações fiscais, ou seja, tanto para quem está abrindo quanto para quem já tem empresa. Legal Place é uma solução simples, rápida e completa que se adapta às suas necessidades e economiza seu tempo, com preço vantajoso. E não é à toa que a Legal Place já acompanha mais de 12% dos empreendedores que estão criando sua empresa. Então siga o link que está nesta Titel Money 15 para aproveitar um desconto de 15% e concentre-se no seu trabalho, em vez de perder tempo com tarefas administrativas. Vamos lá, voltando ao nosso assunto de forma bem concreta, quando temos países que não respeitam mais as regras. Ultimamente penso muito na Rússia, que deixou de seguir recomendações. Quem aceitou usar peças de aviões já inadequadas? A gente vê rapidamente uma piora nas estatísticas de segurança aérea? No transporte aéreo,
A OACI, desde 1944, já faz mais de 80 anos que a OACI une o mundo e define regras de segurança comuns. Então, é claro que um país como a Rússia vai acabar ficando um pouco à parte. D. Ela foi recusada do Conselho da OACI 2 vezes, exatamente na semana passada. E então, na verdade, quando se recusa a aplicar as regras, no final das contas, acaba se excluindo por conta própria dessa comunidade do transporte aéreo. E muito rapidamente, no final das contas, isso vai limitar a atividade aérea do país ao seu próprio espaço aéreo e vai limitar a atividade das companhias aéreas desse país, que não poderão mais ir, digamos, para os países da OACI, exceto por acordos bilaterais. Sabemos muito bem que os russos vão para a Turquia, mas vemos que essa é a única saída. Depois, será que vemos uma degradação da segurança? É preciso enxergar a segurança aérea como um sistema bastante complexo, com muitas redundâncias. No final das contas, é todo um conjunto. É um avião, são pilotos bem treinados, controladores aéreos. E é justamente a boa coordenação desse ecossistema que vai gerar segurança no final. E então, de fato, se um dos elementos falhar, os outros vão compensar, e assim não teremos uma degradação imediata. Mas é claro que a ausência da aplicação dos bons fundamentos, e eu diria que o mínimo são os 19 anexos da OACI, vai acabar levando a uma degradação da segurança. Isso mostra que o internacional não é tão confiável quanto o nacional. Mas, por exemplo, o senhor pode dizer, certo? Há um operador que quer lançar uma linha na África em uma área onde às vezes não é totalmente confiável, certo? O senhor pode preparar a segurança para a chegada dessa linha? Acho que há dois casos. Se estivermos falando de um operador francês que vai estabelecer uma escala mais distante, de fato, vamos aplicar as mesmas regras que são usadas na França. Esse é o primeiro ponto. Podemos nos perguntar no caso de fretamento, porque quando uma agência de viagens vai organizar uma viagem com vários trechos, ela vai se perguntar como garantir a segurança dos meus clientes durante essa viagem. E até o último ponto, acho que há várias respostas para isso. Já existem vários selos na Europa. A IATA promove um selo chamado IOSA, que é bastante conhecido e que permite, por meio desse selo, que a agência de viagens tenha certeza de que a companhia está devidamente certificada pelo IOSA. Eu diria que isso facilita o trabalho dela agora, no contexto das atividades que podemos realizar dentro do grupo APAV. Acontece conosco, para empresas que não têm uma atividade de lazer, mas sim uma atividade profissional em áreas difíceis, de ir auditar as companhias aéreas localmente para garantir que os funcionários que serão transportados não estejam em perigo. Lá, há muitos problemas na rastreabilidade de peças de reposição. Por exemplo, no acidente do Boeing 737 MAX da Lion Air, inicialmente usaram um sensor recuperado, praticamente sucata. Vemos que na Rússia também há muitos e no Irã há muitos desvios. Podemos garantir a segurança e rastreabilidade das peças de reposição em nossos aparelhos? trabalhamos muito em ecossistema, e eu diria que uma cadeia de suprimentos é realmente um conjunto complexo no qual cada cliente deve controlar seu fornecedor e assim por diante. Agora, é verdade que hoje, com a aceleração do ritmo de produção dos aviões, com o aumento do tráfego aéreo, há uma demanda por peças de reposição que está crescendo fortemente. E nesses mercados em tensão, inevitavelmente, isso aguça o apetite de possíveis fraudadores que veem um lucro, fácil de fazer com peças, às vezes peças de segunda mão, ou peças, às vezes até pequenas peças que não seriam devidamente certificadas, não autênticas. E aí, é aí que eu acho que ainda estamos em um sistema onde a abordagem é um pouco comunitária, onde cada um, garantindo o controle de seus fornecedores, deve muito rapidamente dar o alerta assim que tiver um sinal e compartilhar essa informação. Existem vários canais que permitem declarar eventos de segurança. E aí, nesse momento, as autoridades assumem o controle do assunto, se coordenam, interrompem a atividade da empresa em questão e depois acompanham um plano de ação para o retorno à normalidade. Porque talvez a empresa tenha conseguido distribuir 100 mil peças, é preciso encontrá-las, retirá-las e substituir
por peças em conformidade. Então, essas são coisas que são feitas. O que podemos lamentar no contexto tecnológico é ainda não termos uma solução pronta que permita garantir a rastreabilidade. Por exemplo, eu vi que existem projetos de blockchain. Esse tipo de coisa, exatamente. Hoje, isso não é algo que seja promovido pelas autoridades. É a própria indústria que tomou a iniciativa diante dessa ameaça para sua atividade, que assumiu esse assunto. E os grandes contratantes hoje estão testando soluções baseadas em blockchain para rastrear a origem de cada arruela ou de cada resistência em um computador, para assim autenticar cada um dos atores dessa cadeia de suprimentos, que é preciso reconhecer, no mundo aeronáutico, são bastante complexos e necessariamente globalizados. Também retorno a outra questão. Vemos a certificação de aviões que não são americanos nem europeus, como o C-919 ou o MC-20 Se os russos tivessem podido continuar, como garantiríamos também a confiabilidade? Eles têm o mesmo nível de controle que se fosse uma aeronave da Airbus, por exemplo? Então, primeiro, é preciso imaginar o avião como um enorme Lego. Sim. O avião Comac é realmente de um fabricante chinês, mas ele carrega muitos componentes que são europeus e americanos. E validado? E, portanto, já validado. O que está em jogo é a capacidade do fabricante de aviões chinês de criar uma estrutura robusta e sua capacidade de integração dos sistemas. Ainda é necessário que todas essas peças, que individualmente funcionam muito bem em outras máquinas, seja em um 737 ou em um A320, estejam bem integradas e possam, ao mesmo tempo, garantir a condução do voo. Em suas operações normais, mas também em diferentes modos degradados, neste estágio, o Comac está certificado na China, ele voa na China. Quando olhamos, o mercado interno chinês é mais do que suficiente para o seu lançamento comercial. Ele poderia operar a partir da China, com companhias chinesas na periferia. O padrão, vamos dizer, o certificado de tipo da OACI, permitiria que ele fizesse isso em todos os países membros da OACI. Vir até a Europa seria um pouco complicado. Sem reciprocidade automática, como ocorre entre Europa e Estados Unidos. Não, absolutamente não. E então, para que o Comac possa um dia ser operado por uma companhia aérea europeia, ele precisará ser certificado pela Agência Europeia de Segurança da Aviação, pela EASA. E isso é um processo que está em andamento, então é necessário. É interessante notar que os chineses, até agora, levantaram a questão apenas do lado europeu, não do americano. Certamente que a geopolítica influencia suas escolhas, e o diretor da EASA se posicionou sobre o assunto. Ele já expressou que levaria de 3 a 6 anos para poder verificar efetivamente essa integração e essa robustez da estrutura de acordo com os padrões europeus, e que isso exigiria muitos testes. E, no final das contas, as mesmas restrições, ou talvez até mais, não sei, do que aquelas aplicadas à Airbus na Europa. Mas será que eles também teriam a possibilidade de serem tão transparentes? Porque nós, de qualquer forma, entregamos. Não vou revelar segredos industriais, mas ao certificar um avião na China ou fora, também validamos escolhas técnicas. Os chineses aceitariam essa transparência? Sim, essa é outra questão. Não posso me colocar no lugar deles. O que podemos dizer é que hoje, mesmo que certamente os equilíbrios no mundo estejam destinados a mudar em algumas décadas. Vamos falar de aeronáutica, pois os ciclos são longos. O que podemos ver é que um eventual sucesso comercial dessa máquina a curto prazo só pode acontecer através da certificação europeia e americana, porque caso contrário, nenhum financiador, nem os bancos, nem as empresas de leasing de aviões vão querer investir seu dinheiro em uma máquina que não tem esse selo, porque hoje é preciso reconhecer que a nossa regulamentação europeia talvez seja criticada. No mundo da agricultura é outro debate. O que podemos dizer é que, do ponto de vista aeronáutico, ela é eficaz e hoje é aclamada no mundo inteiro.
Temos um poder normativo, pelo menos no campo da ecologia e da segurança, que não tem igual. Exatamente sobre essa questão, agora voltamos ao Ozaki. Você afirmou ser prestador de serviços da direção da aviação civil. Podemos realmente dizer isso? O que significa na prática? A DGAC é responsável por organizar o transporte aéreo na França, basicamente garantindo que esse transporte seja feito em boas condições de segurança. O transporte aéreo pode ser ameaçado e principalmente de segurança dentro da DGAC. Vou explicar. Segurança é evitar que aviões nossos sejam abatidos pelos russos no Azerbaijão. Sim, é evitar qualquer ato de má-fé contra o transporte aéreo, então isso é a segurança. Então a má-fé pode ir desde um ataque a um passageiro até Colocar bombas em nossos aviões. DHL. Então esse é um dos pilares. A proteção e a segurança, é disso que cuidamos. É evitar qualquer acidente. É um conjunto, é um ecossistema. É algo bastante amplo. A Direção de Segurança da Aviação Civil dentro da DGAC coordena todas essas atividades e realiza grande parte das inspeções, principalmente na área operacional, na navegação aérea, nos aeroportos. E essa direção fez uma escolha que é muito antiga de terceirizar as inspeções na área de produção e manutenção de aeronaves. Então isso acabou levando a DGAC a escolher um único prestador para realizar essas inspeções. O contrato é renovado a cada 6 anos. E eu fico feliz de trabalhar para o grupo APAV, que ganhou essa licitação 3 vezes seguidas e que há 15 anos cumpre suas missões. Então vocês têm especialistas e engenheiros que vão às linhas de montagem ou à Air France Indústrias para checar se o trabalho está bem feito. Então, verificar se o trabalho está bem feito. Nós realmente fazemos uma certa quantidade de inspeções, mas obviamente não estamos atrás de cada mecânico a cada hora do dia e da noite. Por outro lado, primeiro vamos verificar se a organização deles está de acordo com o que é exigido pela regulamentação, se os procedimentos deles realmente estão corretos. Essas medidas de segurança recomendadas pela regulamentação, eles realmente aplicam? Você já viu encontrar divergências? Então você mencionou empresas e outras. Sim, então há um pouco de confidencialidade. Se não houvesse divergência, não precisaríamos de uma autoridade de controle e o sistema funcionaria. É preciso entender que estamos lidando com uma atividade complexa, que exige uma certa quantidade de recursos. Então, sim, há divergências relacionadas à complexidade do sistema, mas também em relação aos recursos que são necessários. A gente parou uma companhia aérea? Isso pode ter acontecido, mas vemos que muitas vezes é a situação econômica que acaba nos levando a encerrar as atividades, porque a empresa não tem mais condições de garantir uma boa manutenção no dia a dia. Fazemos uma série de inspeções nas empresas, há algumas falhas e nós acompanhamos. Existem planos de ação, sempre de melhoria, estamos sempre tentando fazer melhor, e o que podemos dizer é que isso acontece sem parar toda a operação. Às vezes, constatamos uma anomalia em um avião. Isso pode levar a parar um avião por algumas horas, até que a companhia faça o que for necessário. Agora, felizmente, é um sistema onde nós somos, digamos, o terceiro controle, depois da própria companhia e do seu sistema de qualidade. Detectaram que a maioria dos problemas está no nível deles. É uma maneira de dizer que, na Europa, a gente percebe quando as portas estão mal parafusadas. Mas realmente você diz isso. Ele tem uma questão de repartição e delegação que pode ser dada às empresas. Também estamos na Europa em uma abordagem onde queremos responsabilizar as empresas. É responsabilidade delas. É o compromisso delas entregar produtos em conformidade. No entanto, o que posso dizer é que, no campo da produção, apenas em nível da França. Tenho cerca de 30 inspetores que percorrem todas as fábricas da França o tempo todo. Só no assunto da fabricação de aviões, tenho mais uns 30 que monitoram todas as companhias aéreas diariamente. Só na parte de manutenção já é muita coisa. Pessoalmente, quando você pega um avião, às vezes você percebe algumas coisas, algumas diferenças, ou está tudo certo. Duas coisas. Eu venho do mundo da manutenção aeronáutica, então sempre tenho um olhar de especialista. Agora, quando a gente entra em um avião, o que mais vê é a cabine,
É mais uma questão de experiência do passageiro do que de segurança. Sem preocupação nessa área. Absolutamente nenhuma. Thibaut, obrigado, muito interessante. Podemos incluir links das organizações caso estejam recrutando ou com atividades ativas. Sim, de fato, em todo o setor aéreo, estamos sempre recrutando. A PAV e Ozaki, em particular, não ficam para trás. Links estarão nos comentários. Esperamos que tenham gostado e até breve no estúdio Air at Cosmos. Obrigado.